O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. Acorda! Wake up! Sejam bem-vindos ao seu novo canal de curiosidades do YouTube, Dread Talks. Aqui quem vos fala é Léo Brasilai e no assunto de hoje estarei abordando a falha na Matrix. E para isso estarei virando a ampulheta para nós estarmos dialogando dentro desse determinado tempo. Tempo? Será que existe tempo? Será que existe espaço? Será que estamos vivendo numa realidade virtual? Você não se pergunta se isso aqui é real? Será que é um sonho? Aí vem os dilemas. Sim ou não? Preto, branco, direita, esquerda, espiritual, material, Deus, homem, ser ou não ser, livre-arbítrio ou manipulação. Esses dilemas impulsionam a humanidade não é de hoje. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem já faz o que o macaco fazia. Músicas e brincadeiras à parte, isso não deixa de ser verdade. Ou você pensa que a manipulação do sistema foi introduzido na cultura pop em 1999 no filme Matrix? Não. Às vezes, tem até outros estudos que apontam que até esse dar as mãos pode ser uma ilusão, simplesmente um impulso elétrico mandado ao cérebro para acreditar que isso está acontecendo, só que na verdade não. Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. Aí você pode falar, que viagem, o que esse cara fumou? E se eu te falar que na física quântica esse raciocínio é viável? É que nós estamos acostumados com a física fundamental de tempo, velocidade, espaço e alguns sistemas que a gente estudou na escola, mas quando na verdade a física quântica pode mostrar um não lugar, um não espaço, um não tempo, e vivemos numa outra série de perguntas que poderiam ser feitas. Vamos dar um exemplo bobo de você estar reagindo numa outra coisa, estando num lugar, podendo estar fazendo outra. Vamos lá, exemplo, simulador. Você entra num simulador, você está num lugar completamente com paredes, vamos lá, ao seu redor, teto, chão, e aí, por impulsos visuais que são mandados à sua retina e levados ao seu cérebro, você acaba acreditando estar numa asa delta, sobrevoando um laranjal e sentindo o aroma das laranjas, quando na verdade você está só numa cabine do Soarin dentro dos parques da Disney. Você pode acreditar que aquilo foi real e não foi. Um outro exemplo bobo é um sonho. Às vezes você tem um sonho erótico, você está com a sua mente naquele determinado lugar no sonho e o seu corpo acabou reagindo num outro determinado plano. São duas coisas acontecendo em dois lugares diferentes. E isso tudo causado pelo cérebro. Você acredita realmente nessa realidade. Vamos lá, ou você nunca se perguntou se o cérebro te enganou? Você quantas vezes não se perguntou, será que eu apaguei a luz? Será que eu acendi a luz? Será que eu desliguei o fogão? Será que eu não desliguei? Uma série de perguntas dessas, que isso eu estou falando diretamente para você. Porque existem também falsas memórias coletivas.
O maior exemplo dessas falsas memórias coletivas, o nome dessas falsas coletivas é chamado de efeito Mandela. Justo por causa, tudo começou num blog com uma senhorita chamada Fiona Brung, em 2010, colocou no blog dela que Nelson Mandela teria morrido nos anos 80 na cadeia. E isso é um disparate. A maioria das pessoas sabem que Nelson Mandela, depois da cadeia, ele acabou com a apartheid, ainda foi presidente da África do Sul. Porém, as pessoas, milhares de pessoas, quando leram esse blog dessa senhorita chamada Fiona, acreditaram realmente nessa falsa realidade que o Mandela tenha morrido na cadeia nos anos 80. Muitas pessoas concordavam com essa falsa memória. Outras falsas memórias que muitas pessoas compartilham no mundo é o boneco do jogo Monopoly usando um monóculo, que na verdade ele nunca usou. Na verdade, o macaco George do desenho não tem um rabo, e muitas pessoas acreditam que ele tem um rabo. Falando em rabo, o rabo do Pikachu como se tivesse uma pontinha preta, mas na verdade sempre foi amarela. Eu confesso para vocês que eu nunca compartilhei de nenhuma dessas falsas memórias, exceto uma. No caso do robô do Star Wars C-3PO, ele tem as duas pernas douradas. Isso é o que eu acreditava, mas na verdade não é. Ele tem uma perna prata e uma dourada. Essa é uma falsa memória que eu compartilhava, que eu só consegui ver depois que eu analisei as informações. Esse efeito Mandela é quando tem essa falsa memória, essa falha na matrix coletiva, né? Então, o que acontece? Você pode imaginar ter vários pensamentos e o cérebro está sempre lá para poder te impedir. O cérebro, na verdade, é o pior dos nossos inimigos. Ele sempre tenta nos sabotar. Ele sempre tenta botar como se o perfeito vai ser amanhã. Só vamos conseguir no outro dia porque a gente vai ter mais tempo, mais condição. Ele bota sempre a felicidade ou a perfeição num ponto futuro para ele se manter no poder, pensando que isso aqui que a gente está fazendo hoje não presta. Por exemplo, até eu, para gravar esse vídeo aqui, o cérebro tentou me sabotar, falando: você nem tem microfone, você não tem nenhum público, tá falando para quem? Tá fazendo esse vídeo para ninguém? Para que tu vai fazer esse vídeo? Só que aí eu refutei o cérebro e falei: não, eu vou fazer e vamos ver o que vai acontecer. Porque se dependesse dele, eu nunca nem faria, nem estaria falando aqui com você. O cérebro, ele sempre vai tentar te sabotar. Eu vou tentar te explicar, então, voltando ao assunto Matrix, explicar a Matrix, no qual agora eu vou falar do filme, como é que se dá, e vou tentar ela associar com a Bíblia. Vamos lá. A Matrix, a primeira Matrix, né, que é o sistema que foi criado para os seres humanos, foi criado de uma forma perfeita. A primeira Matrix que projetei era quase naturalmente perfeita. Era uma obra de arte, sem falhas, sublime. Um triunfo somente igualado ao seu monumental fracasso. Né? Sem problema algum. E o que aconteceu com essa Matrix perfeita? Falhou. Falhou porque o homem não aceitou a perfeição. E aí a gente pode analisar e comparar com o paraíso. O homem estava lá no paraíso, perfeito, criado por Deus. Não tinha uma coisa que estava fora do lugar. Mas Adão estava insatisfeito. E aí pediu Eva. E aí o sistema foi refeito, criando a segunda Matrix. Na segunda Matrix, as imperfeições era a chave. Então, como as imperfeições foi criando as atrocidades humanas, o sistema acabou colapsando e falhando. A inevitabilidade de seu fim é aparente para mim agora, como consequência da imperfeição inerente a todos os seres humanos. Assim eu reprojetei, com base na nossa história, para refletir mais apuradamente as qualidades grotescas da natureza humana.
Entretanto, novamente, me frustrei com o fracasso. A mesma coisa acontece na Torá ou na Bíblia. O sistema, depois que teve a imperfeição da Eva com Adão comendo o fruto da sabedoria, o fruto proibido, depois teve Caim matando Abel e todas as outras imperfeições do homem chegaram num ponto tão absurdo que Deus falou: vou aniquilar todos os homens, vou mandar um dilúvio e exterminá-los, porque não condiz com para que ele foi criado. Então, aí foi refeita a Matrix. E aí vamos para a terceira Matrix, que é nessa aqui no qual nós vivemos hoje. Matrix essa que 99% dos homens, dos seres humanos, se dão por satisfeito simplesmente pelo simples fato de ter uma escolha. Ele tendo essa escolha, ele aceita o sistema à sua volta como viável. Somente 1% rejeita esse sistema. Então, esse 1%, algum momento, acorda e fala: opa, isso aqui não está certo, preciso fazer uma revolução, preciso liderar outras pessoas a acordarem. Sendo que, como o sistema já foi criado sabendo que 1% das pessoas rejeitam o sistema, quando elas já acordam no outro sistema. O sistema é foda. Que faz ela acreditar que ela acordou, que ela está realmente fazendo um ato reacionário e que isso ela consegue com isso ter mais uma outra escolha e uma falsa impressão de liberdade de que está fazendo algo que ela acredita estar fazendo, quando na verdade ela só está sendo realizando uma tarefa no qual ela já ter sido programada para fazer, que era acordar. Então, e aí podemos estar aqui realizando na Bíblia é a mesma coisa. As pessoas pensam que estão satisfeitas por ter um livre-arbítrio. E agora, imagina você, se você acredita que você não tem escolha nenhuma, que não tem livre-arbítrio nenhum, você ia ficar como, então? Então, se tu não tem escolha, tu vai falar: foda-se. Porque você, na maioria das vezes, hoje em dia, você assume várias responsabilidades, porque fala assim: não, fui eu que escolhi, então eu vou assumir essa responsabilidade. Mas se você acredita, se você soubesse que você não tem escolha nenhuma, que até essas palavras que estão saindo da boca agora já está no sistema para você poder falar, aí fica numa situação que você fica: caramba, para que eu estou existindo, né? E aí tu começa a refutar. Você começa a refutar porque a negação é a resposta mais previsível da humanidade. Não. Eu não acredito. Não é possível. Então, isso, tudo que está à nossa volta, foi tudo planejado. Todas essas improváveis coisas que acontecem, até essas pessoas que acordam, que está pensando que está fazendo uma coisa nova, na verdade ela só está fazendo algo que tinha sido projetado e planejado pelo arquiteto. Besteira. A negação é a mais previsível das respostas humanas. O arquiteto esse que você pode comparar como se fosse Deus. E aí você, claro, vai negar isso que eu estou falando, porque a negação é a mais previsível resposta da humanidade. Qualquer salvador que venha, independente da religião, qualquer salvador que venha no mundo, ele não só está fazendo uma coisa que ele foi programado a fazer. Isso é o que se trata do ser humano. Aí você pode me perguntar, mas isso só cabe aos seres humanos? E aonde entra os extraterrestres nessa história? Os OVNIs.
assunto que está em pauta atualmente, que está ganhando cada vez mais foco na mídia. Ou você não reparou nisso? Que tem vários canais já falando que a vida extraterrestre é realmente uma realidade? Mysterious drone activity over U.S. military airspace. Air Force officials. The mysterious drones have repeatedly appeared for over a Mas esse assunto, e que bom que você perguntou, é o tema do nosso próximo vídeo. Então, se você curtiu essa ideia que aqui que a gente está dialogando sobre a Matrix, faça o seguinte, deixa aí seu comentário, deixa aí a sua ideia, a sua revolta, deixa o seu like, deixa aí a sua indignação, seja o que for, mas comente, compartilhe ou deixe seu like. Faça alguma coisa, não deixe simplesmente o cérebro falar, não vou fazer nada. Faça! Outra coisa, esse vídeo eu fiz ele porque foi uma sugestão de um inscrito. Na verdade, eu tenho um inscrito no canal e esse inscrito já deu uma ideia que é fazer sobre a falha na Matrix. Obrigado, Márcio. E o próximo vídeo estarei falando sobre OVNIs, vida extraterrestre, e todas essas informações que estão chegando cada vez mais em todos os outros canais e mídias, principalmente as norte-americanas, que estão realmente já aceitando a vida extraterrestre. Ou isso é somente mais uma introdução do sistema para manter o poder? Será que isso também já não estava programado? Será que os ETs, os OVNIs, UFO, todas as termologias que seja lá que o pessoal esteja falando, já não estava programado para continuar se mantendo no poder? Vamos lá, acorda!